Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Salmo capítulo 24 e também Lucas capítulo 6. Salmo 24 do versículo 3 e 4. Salmo 24, versículo 3 e 4. E depois nós vamos ler Lucas capítulo 6 do versículo 12 ao 16. Se você achar um desses dois, já está bom demais, né? Então, vamos iniciar a nossa leitura, começando por Salmo. Diz assim: quem achou de célula? Quem não achou, está ali no projetor, né? Fica mais fácil também. Diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade. Amém? Agora vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 12 até o 16, diz assim: naqueles dias retirou-se para o monte, está falando de Jesus, ele retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 entre eles, a quais deu também o nome de apóstolo: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus Pai, eu tenho muita paz em trazer essa palavra nessa noite. Eu entendo, ó Pai, eu creio que é propósito do Senhor que a gente aprenda isso nessa noite. E eu oro para que o Senhor esteja ministrando as nossas vidas. Senhor Deus, eu clamo para que o Teu Espírito Santo esteja na frente, esteja conduzindo este momento, que toda barreira, todo espírito que queira se levantar contra o conhecimento do Senhor, repreenda agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda a força espiritual do mal está expulsa agora. Sai, pega tudo que é seu e vai embora em nome de Jesus. Senhor Deus, nós nos abrimos, ó Pai. Nós nos abrimos, nós nos entregamos ao conhecimento do Senhor, ao conhecimento da Sua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem aqui gostaria de ser íntimo de Deus? Íntimo de Deus, levanta a mão aí bem alto que eu quero ver. Às vezes, eu não sei se você já passou por essa situação, mas você falou assim: eu gostaria de encontrar amigos, eu gostaria de encontrar pessoas com o qual eu posso contar. Geralmente isso acontece quando a gente está chegando numa cidade nova, é ou não é verdade? Quando eu casei com a Letícia, e eu sempre fui de morar em várias cidades, porque eu jogava futebol, e eu morava em uma, morava no outro, então eu aprendi a me adaptar. Mas quando a Letícia, que tinha morado a vida inteira com os pais, daí ela foi morar comigo lá em São Bernardo, saiu de uma cidadezinha pequenininha e foi morar lá em São Paulo, em São Bernardo do Campo. Um dos cuidados que eu tive era: eu preciso encontrar amigos, amigas para ela. Como é importante termos amigos, é ou não é verdade? E o mais interessante, o mais especial, coisa mais maravilhosa talvez que a gente possa entender na palavra de Deus, é o desejo que Ele tem de ser amigo íntimo nosso, né? Ele deseja ser próximo. O Júlio, quando ele estava ministrando aqui o louvor, ele estava falando assim: essa noite, eu até decorei mais ou menos o que ele falou, essa noite Deus está aqui querendo que a gente conheça Ele melhor, que nós nos lancemos às águas profundas, que a gente
tenha mais intimidade com Ele. E ele falou assim: talvez você essa semana inteira ainda não conversou com Deus. Talvez você olha para você e eu quero perguntar: qual é o nível de relacionamento que você tem com Deus? Você é uma pessoa que fala assim: eu conheço Deus de ouvir falar. Eu conheço Deus pelo que Ele fez na vida do meu vizinho. Eu sei que Ele existe porque eu vejo a natureza, eu vejo o mar, eu vejo as plantações, eu vejo tantas coisas que Deus criou, então eu consigo ver Deus. Ou você é uma pessoa que fala assim: eu converso com Ele todos os dias, cada dia mais eu tenho conhecido o coração dEle, Ele é meu amigo, né? Quando eu pergunto assim, quem gostaria de ser amigo de Deus, eu queria te falar que Ele deseja ser o seu amigo íntimo. Ele te ama com um amor inexplicável. Ele te ama de uma maneira que talvez você ainda não entenda. E o anseio do desejo, o anseio do coração de Deus é que você seja amigo íntimo dEle. Amém? Mas nós olhando para a palavra de Deus, nós percebemos que nem todos eram amigos íntimos de Deus. Poucas pessoas eram amigos íntimos de Deus. Se nós olharmos para a vida de Jesus, nós também podemos perceber, lendo nos evangelhos, que uma multidão seguia Jesus. Aonde estava Jesus, tinha muita gente, tinha uma galera, tinha gente de todo tipo, e tinha pessoas para todos os propósitos. Tinham pessoas que estavam lá porque eram curiosos. Tinha pessoas que ouviram falar que esse tal de Jesus curava, e elas eram enfermas, então elas queriam ser curadas por Jesus também. Mas tinham aqueles que eram os amigos íntimos de Jesus, né? Jesus, ele tinha um grupo que fazia parte da vida, do dia a dia dele, que fazia parte da intimidade. Muitas vezes a gente fala assim: eu não gosto de lugar onde tem panelinha. Quem aqui já falou algo parecido com isso? Eu não gosto porque é cheio de panelinha aquela igreja, ou aquele lugar é cheio de panelinha. E eu quero te dizer, vocês sabem o que é panelinha? Quantos sabem o que é panelinha? Levanta a mão. Às vezes eu estou falando panelinha, o que tem a ver isso daí que o pastor está falando? Panelinha é aquele grupo meio fechado, né? E se nós olharmos para a Bíblia, e eu já falei isso uma vez num culto, se a gente prestar bem atenção, nós vamos perceber que Jesus tinha panelinha. Então panelinha não é tão ruim assim. Panelinha é ruim, depende do propósito. Se a panelinha tem o propósito de excluir pessoas, então a panelinha é ruim. Mas se a panelinha tem o propósito de ajudar outras pessoas a conhecerem mais de Deus, de orar junto, de um ajudar o outro, então essa panelinha é uma bênção, é ou não é? A nossa igreja, ela se organiza em grupos pequenos, nas casas, e o propósito é muito específico, porque se aqui no culto, ninguém consegue se conhecer tão bem, é ou não é verdade? No máximo que a gente fala assim: o Corinthians ganhou. Geralmente esse é o assunto, né? Depois que o culto acaba, fala de coisas superficiais. Mas a intimidade acaba não vivendo num lugar onde tem muitas pessoas. Então o propósito é bom. Quando a panelinha serve para um ajudar o outro a crescer, para prestação de conta, um ser parceiro do outro, então eu entendo que isso é bom. E Jesus, olhando para aquela grande multidão, ele falou assim: eu não vou dar conta de conhecer todo esse pessoal na intimidade. E tem muitas coisas que Deus compartilhou comigo, Jesus pensando, né? Eu fico imaginando isso. E Jesus pensando, e tem muitas coisas que Deus compartilhou comigo, e tem muitas coisas que Deus revelou para mim, tem muitas coisas que eu conheço por estar
por viver tanto tempo com Deus, que eu preciso compartilhar com pessoas. E quantos concordam comigo que a gente consegue conhecer uma pessoa melhor quando a gente vive no dia a dia com ela? Eu tenho essa clareza, eu tenho esse entendimento que eu, como pastor, eu não tenho que ser uma pessoa, como discipulador, eu não tenho que ser uma pessoa separada. Eu tenho que estar junto, as pessoas precisam conhecer a minha vida, as pessoas precisam conhecer como eu trato a minha esposa, as pessoas precisam conhecer como eu lido diante das pressões, diante das dificuldades. Então eu reajo quando eu levo uma pancada no futebol, né? Eu tenho que estar junto. E Jesus, ele fala assim: para que as pessoas me conheçam muito bem, eu preciso que eles sejam íntimos de mim. Então ele fala assim: nessa multidão eles não vão conseguir me conhecer na totalidade, eu preciso separar alguns para andarem comigo. E o texto que nós lemos fala justamente sobre essa parte. Então Jesus, ele vai para o monte orar, e daí ele fala assim, depois de muito tempo orando, ele fala assim: eu quero escolher 12 pessoas. Imagina uma multidão, milhares de pessoas. Quem gostaria, se você estivesse naquela multidão, você falasse, você gostaria que fosse você um daqueles 12? Levanta a mão. Porque o que Jesus está falando naquele momento, ele está falando assim: eu vou escolher 12 pessoas para serem íntimos meu, para participar do meu dia a dia. Jesus, ele sabe que a partir daquele momento que ele tinha escolhido 12 pessoas, esses 12, eles viveriam a vida inteira de Jesus ao lado dele. E daí ele vai orar, e daí ele fala assim, conversando com Deus. Eu imagino Deus falando assim: aquele Pedro, Deus, será que vai dar certo? Ele é muito falador, né? Ele é muito impulsivo, será que vai dar certo ele caminhar comigo? Eu imagino que esse tempo, a Bíblia fala que ele passou a noite inteira orando. Eu imagino que todo esse tempo ele ficou discutindo, conversando com Deus, né? De uma maneira boa. E de repente ele chega na conclusão e começa a falar: tal, esses nomes que nós lemos. Agora eu queria fazer uma pergunta para você refletir comigo. Além da oração, quantos concordam que Jesus usou alguns critérios para escolher os seus discípulos? Levanta a mão. Você acha que ele escolheu homens compromissados com ele, com Deus, ou homens que não queriam saber de nada com nada? Quem acha que ele escolheu homens compromissados? Levanta a mão. Pode abaixar. Quem acha que ele escolheu homens que não quer nada com nada? Acho que ninguém. Quantos acham que ele escolheu homens que dava valor àquilo que ele estava ensinando? Porque ele já tinha caminhado 1 ano com toda essa multidão. Ele demorou um tempo até ele perceber: esse aqui vai dar valor. Quantos acham que ele escolheu homens que dava valor àquilo que ele estava ensinando? Ou pessoas que estavam lá só porque queriam ser curados ou alguma bênção? Quantos acham que ele escolheu homens que amava ele, que gostava de passar tempo com ele, ou homens que não via a hora de Jesus dar um intervalinho para falar mal dele? Quem acha que ele escolheu pessoas que amavam ele e dava valor? Então assim, Deus, Ele também age assim com as nossas vidas. Quanto mais compromisso nós temos com Ele, quanto mais compromisso nós temos com a palavra dEle, mais nós vamos experimentando a intimidade do Senhor. Eu não sei se você já passou por uma situação de você começar a dedicar a sua vida para que pessoas
conheçam mais de Deus, para que a pessoa conheça mais da palavra dele. E daí você percebeu que aquela pessoa não queria compromisso com Deus mesmo. Ela só queria os benefícios do que você estava fazendo ali para ela. Alguém já passou por uma situação assim? É frustrante, não é? Eu já passei muitas vezes. Eu ia lá porque eu entendo o meu chamado. A partir do momento que eu entendi o chamado de Deus para a minha vida, o chamado de Deus para a nossa vida é conhecer mais dele e fazer ele conhecido, e levar a presença dele para outras pessoas. E quando eu entendi esse chamado, eu falei assim, eu preciso me envolver com pessoas que não conhecem a Deus ainda. Eu preciso me relacionar com elas. E de repente eu começo a chamar essa pessoa para minha casa. E de repente eu começo a chamar ela para almoçar comigo. E de repente eu chamo ela para jogar futebol. E de repente eu passo madrugadas e madrugadas conversando, orientando. De repente aquela pessoa está passando por uma dificuldade e liga para mim. Eu falo, eu vou aí te ajudar. E no final das contas, aquela pessoa não quer nada com nada. É terrível, é frustrante. Quantos aqui, se pudessem prever o futuro, não dedicaria tempo a esse tipo de pessoa? Levanta a mão. Não dedicaria tempo. Levanta aí se você também. Olha lá, é bastante gente, né? Mas a gente não dá para prever, né? E muitas vezes a gente acaba se frustrando. Eu fico pensando que todo aquele tempo que eu me dediquei, investindo, amando, ensinando, ajudando, eu poderia estar passando com a Letícia, né? Passeando. Eu poderia estar passando com Deus, orando, lendo a Bíblia. Eu poderia estar jogando futebol. Eu poderia fazendo tantas coisas. E eu dediquei tanto tempo para uma pessoa que não se comprometeu comigo. É terrível assim, né? A verdade é que não vale a pena gastar a nossa vida com pessoas que não firmam um compromisso conosco e com Deus. Não vale a pena. Jesus também achava assim. Jesus tinha momentos em que as pessoas falavam assim: Jesus, eu quero te seguir, eu quero andar com o Senhor, mas deixa antes eu cuidar eu enterrar os meus pais. E daí Jesus falava assim: deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Se você quer seguir comigo, você precisa firmar um compromisso agora. Ah, Jesus, eu quero te seguir, mas antes deixa eu cuidar, eu despedir da minha família. E daí ele fala assim: aquele que põe a mão no arado e olhar para trás não é digno de mim. Jesus, ele fala assim: você quer a minha intimidade, você quer andar comigo, você quer estar comigo, então você precisa se comprometer comigo. Amém? Jesus era muito firme. Teve um momento em que Jesus estava lá no meio das pessoas, e de repente uma pessoa percebe que a mãe e os irmãos de Jesus estão ali chamando por ele. E daí fala assim: Jesus, a tua mãe e teus irmãos estão te chamando. E a Bíblia fala que Jesus aponta para os discípulos e fala assim: a minha mãe e os meus irmãos são esses daqui. São aqueles que obedecem à vontade do meu Pai. Sabe? A intimidade, a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você, porque essa foi a pergunta. Deus deseja que você seja mais íntimo dele, amém? Deus deseja que você seja um amigo dele. Deus deseja revelar aquilo que está no coração dele para você. Mas só vai ter intimidade com Deus aqueles que se comprometerem com ele. Intimidade e compromisso tem tudo a ver. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim: intimidade e compromisso tem tudo a ver. Tem tudo a ver, né? A Bíblia fala assim: Jesus, ele estava com as pessoas, ele fala assim: e vocês serão meus amigos se fizeres o que eu vos mando. O que Jesus ele está falando: vocês serão íntimos meus se vocês se comprometerem com a minha orientação, com o meu direcionamento. Pensa num amigo de Deus aí.
Alguém que quiser falar bem alto aí, uma pessoa que você fala assim, esse foi amigo de Deus. Abraão, a Letícia falou. A Bíblia fala que Abraão foi amigo de Deus. E Deus fala assim, Abraão, deixa tudo. Deixa a tua terra, deixa a tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão deixa tudo, todo lugar de conforto, a família. E ele vai para uma terra que ele nem sabia onde era. Perceba o tamanho do compromisso que Abraão tinha com Deus. Fala outra aí, homem, que você fala assim, esse daí foi amigo de Deus. Jó. Meu Deus, a Bíblia fala assim que Jó, antes no começo, ele era uma pessoa que conhecia Deus meio superficialmente, né? Jó conhecia Deus mais ou menos, mas daí, mesmo passando por tantas dificuldades, por tantas aflições, a Bíblia fala que Jó se comprometeu com a palavra dele. A esposa de Jó falava assim, Jó, abandona esse Deus, olha o que ele está permitindo que você passe, deixa ele de lado. E Jó fala assim, eu me comprometo com Deus. E o compromisso era tão grande que de repente Deus começa a se revelar na vida de Jó de uma maneira poderosa, e Jó fala assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por causa do compromisso do Jó, gerou a intimidade que ele tinha com Deus. Mais um homem de Deus, o último aí, quem você fala que é? Moisés. A Bíblia fala que Moisés falava face a face com Deus, e a Bíblia fala que Moisés deixou de ser príncipe do Egito, para sofrer com o povo no deserto, para libertar o povo da escravidão do Egito, para levar para a terra prometida. O compromisso que Jó teve, Deus aparece numa sarça ardente e fala, Jó, eu tenho um propósito. Moisés, perdão. Deus aparece para Moisés numa sarça ardente e fala assim, Moisés, eu tenho um chamado para a sua vida. Leve esse povo da escravidão lá para a terra prometida. E Moisés deixa tudo, todo o conforto, e vai lá, e o povo fala mal dele, e ele continua firme, compromissado com o Senhor. E a Bíblia fala que Deus falou face a face com Moisés. Sabe, se você me falar uma pessoa, esse é amigo de Deus, eu vou falar assim, esse é uma pessoa compromissada com Deus. Porque intimidade, compromisso tem tudo a ver. Quando eu conheci a Letícia, quando eu comecei a gostar da Letícia, a orar por ela, aí quanto mais eu conhecia, mais eu queria ficar ao lado dela, e eu falei assim, eu quero ser íntimo da Letícia. E então, eu fui percebendo que se eu quisesse ser íntimo da Letícia, eu precisava estabelecer uma aliança com ela. Amém? Eu lembro que quando eu era namorado dela, um dia eu falei para ela assim, Lê, eu me comprometo a ser fiel a você até nos meus pensamentos. Até nos meus pensamentos. Eu marquei a data no meu celular, só que eu perdi o celular, então eu não sei a data desse compromisso. Então, eu comecei a conhecer, e daí comecei a me comprometer mais, e comecei a conhecer, e comecei a me comprometer mais. Aí chegou um momento em que eu falei, eu quero casar com ela. A intimidade é maior, é ou não é? E daí então eu fui no altar e estabeleci uma aliança, um compromisso de amar ela, tanto na alegria quanto na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. E hoje, o meu compromisso é tão grande com a Letícia, que ela espera que quando eu saio de casa, eu preciso falar para ela onde eu vou. É ou não é? Ela espera que eu saia, dou um beijo nela, ela sempre fala, e o meu beijo? Ela espera que eu saia, dou um beijo dela e fala assim, Lê, eu estou indo para tal lugar. Se eu atraso, ela espera, se eu dei um horário, se eu atraso, ela espera que eu fale para ela assim, vou me atrasar. Quanto mais intimidade, maior compromisso. Você acha que eu preciso prestar conta para o meu vizinho? Eu estou começando a ter amizade com ele.
Mas você acha que todo dia eu tenho que chegar lá, ô vizinho, eu vou dar uma saidinha, vou precisar ir no mercado, já estou voltando? Não acontece, porque a intimidade não é a mesma. Então eu percebo que intimidade tem tudo a ver com compromisso. A partir do momento que eu falei para o pastor Mano, que é o meu discipulador, eu quero ser teu discípulo. A tua vida me inspira a andar com Deus. Eu quero aprender com você. A partir do momento em que eu decidi e falei para ele que eu queria, então a partir desse momento eu me comprometi a minha vida a ser um livro aberto para ele. Então tudo que eu passo, as tentações, os pecados, o meu passado, toda a minha vida está aberta para o meu discipulador. Mensalmente, nós temos o desafio de mensalmente eu prestar conta de tudo que eu estou fazendo. Pastor, a minha vida devocional é assim, as minhas tentações são nessa área, ora por mim, me ajuda. Eu poderia falar que eu sou discípulo do pastor Mano e não ser verdadeiro com ele, e não me comprometer com ele, mas então era uma farsa. A intimidade é uma farsa. Quanto maior a intimidade, maior o compromisso. Se nós quisermos ter intimidade com Deus, nós vamos precisar ter um compromisso maior com Ele. Eu queria falar nessa noite sobre dois compromissos que são importantíssimos para que a gente tenha intimidade com o Senhor. E o primeiro compromisso é o compromisso da santidade. Amém? O compromisso da obediência à palavra dEle. O texto que nós lemos no início, Salmo 24, versículo 3 e 4, fala assim: quem vai ser aquele que vai subir no santo monte? Quem vai ser aquele que vai habitar no santuário do Senhor? E está dizendo em outras palavras, quem vai ser aquele que vai estar diante da presença de Deus o tempo inteiro? E a Bíblia fala assim: aqueles que têm mãos limpas e coração puro. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim: você quer ser íntimo de Deus? Você que vai ter que ter um compromisso de santidade com Ele. Amém? A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós, mas é o ciúme do Espírito Santo, então esse ciúme é bênção, tá bom? Ele não está disposto a compartilhar a gente com os desejos da carne, com os pecados, com as coisas deste mundo. Ele não está disposto. Então, se você é uma pessoa que deseja se entregar para os sentimentos carnais, de prostituição, adultério, pornografia, mentiras, iras, discórdias e coisas semelhantes a essas, você pode ter certeza que então você nunca vai ser uma pessoa íntima de Deus. Nunca. Por mais que Ele te ame e deseja ter intimidade com você, Ele espera que você tenha esse compromisso com Ele. Quem aqui gostaria de morar numa casa suja? Levanta a mão. Eu já morei. Eu jogava futebol e eu morava num lugar cheio de jogador, quando eu joguei no Paraná Clube. Era tão sujo o lugar que eu peguei sarna. Meu Deus, para tirar, é terrível, para tirar a sarna do corpo é terrível. Eu tinha que passar um sabonete, ficar, é bem difícil, daí tinha que trocar toalha, lençol todos os dias, passei para toda a minha família sarna. É terrível. A Bíblia fala que o diabo é o senhor das moscas. O diabo, ele ama a sujeira, ele ama a coisa errada. E o Espírito Santo, ele gosta de morar em lugar limpo. Ele gosta de morar em lugar puro. Então você já viu aquelas pessoas, um recado para os namorados, namorado que fica, sabe, de agarramento e passando a mão onde não deve, e beijando o beijo que não deve. Isso é sujeira do diabo. O sexo é uma bênção, mas é para o casamento. A gente brinca com uma frase, fala assim: para que esquentar o forno se não pode comer o bolo, Para que esquentar o forno se não pode comer o bolo? Vai ficar passando vontade. É ou não é verdade? Existe diferença entre carinho e carícia.
Carinho é você passar a mão no rosto, dar um beijinho, é carinho. Carícia é quando você está preparando para o sexo. O sexo é uma bênção, mas é para o casamento. E se não está fora do casamento é sujeira. E quem age nesse negócio, nessa impureza, é o diabo, né? Todas as coisas sujas é o diabo que age, né? Às vezes a tua cabeça fica só pensando besteira, e você só fica olhando cenas erradas. O teu coração está cheio de mágoa, cheio de falta de perdão, cheio de coisa ruim, e daí você quer ter intimidade com Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, desse jeito não vai fluir. Porque a intimidade com Deus, aqueles que vão subir no santo monte, aqueles que vão habitar no lugar santo, que vão habitar na presença de Deus, é aqueles que têm pureza. A Bíblia fala que o pecado nos separa de Deus, o pecado nos afasta do Senhor. Nós precisamos ter mãos limpas, e mãos limpas tem a ver com atitudes, coração puro, um coração puro, consagrado ao Senhor. Fala para o Espírito Santo, me ensina a ser uma pessoa pura, me ensina a ser uma pessoa limpa, me mostra, me capacita. Eu quero que a minha mente seja a mente de Jesus, os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas atitudes reflitam Jesus. Tem um momento lá no Antigo Testamento em que Deus dá uma orientação para o povo, e Deus fala assim: vocês precisam fazer isso. E Moisés, que era o porta-voz de Deus, falava assim: gente, Deus está pedindo para a gente fazer isso, quem está comigo? E a Bíblia fala, o povo de Israel era 12 tribos, eles eram divididos em 12 tribos, e uma das tribos, que chama a tribo de Levi, só uma, falou assim: eu estou contigo, Moisés, nós vamos obedecer a Deus. E daí Deus, quando constrói o tabernáculo era o lugar onde Deus ia manifestar a presença dele. Hoje nós temos Jesus, o Espírito Santo dentro do nosso coração, mas naquela época não tinha. Então Deus se manifestava no Santo dos Santos, lá no tabernáculo. E quando Deus pede para eles construírem o tabernáculo, sabe o que Deus fala? Os levitas, a tribo de Levi, são aqueles que vão cuidar das coisas santas, são aqueles que vão cuidar das coisas minhas, são aqueles que estarão na minha presença. Sabe, quando Deus percebe um compromisso nosso com Ele, Ele começa a se revelar a nós, Ele começa a querer cada vez estar mais perto de nós, amém? Aí de repente aquela tribo começa a se corromper, só que no meio daquela tribo tinha os filhos de Zadok, e os filhos de Zadok falam assim: nós não vamos nos corromper, nós não vamos desagradar a Deus. Então Deus fala assim: eu quero os filhos de Zadok para mim, eles serão os sacerdotes, eles serão que estarão na minha presença. Do Antigo Testamento até o Novo Testamento, a Bíblia mostra que aqueles que são íntimos, aqueles que são amigos, são aqueles que têm compromisso, são aqueles que resolvem não se corromper, não fazer besteira. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, fala assim: sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Mas talvez a indagação do teu coração, talvez você fala assim: pastor, mas eu quero ser santo, eu quero andar com Deus, eu quero os meus pensamentos puros, mas aquilo que eu quero eu não consigo fazer, e aquilo que eu não quero eu acabo fazendo. Alguém já pensou desse jeito? Eu estou levantando também, viu? Só para se deixar mais seguro, né? Eu já pensei desse jeito, né? O apóstolo Paulo, para te consolar, já pensou desse jeito. Ele fala justamente com essas palavras: Deus, aquilo que eu quero fazer eu não consigo, e aquilo que eu não quero eu acabo fazendo. E o segredo para que você seja uma pessoa pura é que você seja cheio do Espírito Santo, é que você seja cheio da presença de Deus. Pastor, mas como que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Buscando Ele, conversando com Ele. Sabe aquela pessoa que já acorda e começa a falar assim: bom dia, Espírito Santo,
Tem até um livro que fala sobre isso, né? Bom dia, Espírito Santo, já começa lendo a Bíblia, já começa orando. Aí no meio do dia vem aquele pensamento ruim, e ele já pega o escudo da fé e se defende, e já pega a espada que é a palavra e começa a atacar. Ele se reveste com a armadura e ele consegue guardar o coração. A Bíblia fala assim: sobretudo o que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Hoje nós estávamos conversando sobre isso lá no almoço, né? Quem aqui já viu uma fonte limpinha? Levanta a mão. E um rio que fluiu daquela fonte, né? Daí é um rio que é cheio de peixe. Um dia eu ouvi falar que onde tem lambari é lugar limpo, porque ele é um peixe sensível. Então vai ter um monte de peixe, vai ter árvores, e vai ter uma natureza, e vai ser um lugar cheio de vida. Agora, quem já foi lá e viu o Tietê, lá em São Paulo? Eu morei lá. Meu Deus do céu, que negócio fedido, é um nojo, né? Esses dias levaram lá uma boia que vê a oxigenação do lugar, e tinha lugares onde não tinha nem oxigênio, perdeu completamente a vida, não tem peixe, não tem nada. A Bíblia fala que se a gente não guardar o nosso coração, a gente contamina as nossas fontes. Jesus ele fala assim: não é o que entra que contamina o homem, mas aquilo que sai. Se você não guarda o teu coração, tudo que sai contaminado. Você olha coisa errada, você pensa em coisa errada, você almeja coisas erradas, porque tem um coração contaminado. Mas como eu guardo o coração, pastor? Vença o mal com o bem. Se vem pensamento ruim, você já fala algo bom, você já começa a cantar uma música boa. Se vier alguma falta de perdão no seu coração, você já começa a declarar: eu perdoo, e já começa a abençoar aquela pessoa. Guarda o seu coração, guarda a sua mente, guarda a sua vida do pecado. Se você deseja ter intimidade com Deus, você precisa ter mãos limpas e coração puro. Amém? Glória a Deus. O segundo compromisso é o compromisso com as vidas. Esse é o nosso grande chamado. Sabe, o que move o coração de Deus, né? Ontem a gente estava falando sobre isso na macrocélula. Ontem, né? O suspiro do coração de Deus é ver pessoas sendo salvas, ver pessoas sendo restauradas, né? Amém? Se você deseja ser amigo de uma pessoa, ter intimidade com uma pessoa, quantos concordam comigo que a gente tem que começar a se envolver naquilo que ela gosta de fazer? É ou não é verdade? Né? Quando eu cheguei aqui, eu aceitei um monte de convite, né? Porque eu queria ser amigo, eu queria conhecer as pessoas, eu queria conhecer elas. Eu lembro que o Júlio me chamou para andar de moto, só para vocês entenderem. O Daniel estava junto lá, né? Só para vocês entenderem, eu nem carteira de moto tenho, mas eles falaram: não, lá na trilha não tem problema. Eu acreditei, é verdade isso, né? Então tá bom, né? Aí estava lá eu andando de moto de trilha, subindo nos montes. Mas na verdade, se eu quero ser amigo, eu preciso estar junto. Esses tempos também eu lembrei do Bolão, que falou para mim assim, o Bolão falou assim: pastor, vamos tarrafiar? Aí quando eu vi, eu estava com um saco de peixe, né, andando no meio do lago com a água assim, o mato dava até aqui, perigo de jacaré. Ele falou que tinha perigo de jacaré. De repente nós estamos andando e trombamos no meio do lago. Aí foi ver uma cerca de arame farpado, nós dois no meio do lago, pulando a cerca de arame farpado. Eu falei: o que eu estou fazendo aqui, cara? Mas se a gente quer ser amigo, se a gente quer ter intimidade com alguém, nós precisamos nos envolver com aquilo que elas gostam. Nessa de tarrafiar eu não vou mais, mas no rio eu gostei lá com os lambari e tal. Sabe, se você deseja ser íntimo de Deus, você precisa começar a se envolver com aquilo que Deus se agrada.
E se tem algo que Deus se agrada, é de vidas transformadas. A Bíblia fala que o desejo de Deus é que todos sejam salvos, é que nenhum se perca. Sabe, quando uma pessoa vai para o inferno, Deus fica muito triste. A Bíblia fala que quando uma pessoa se converte, é festa nos céus. Você imagina, eu fico imaginando que no céu é só festa. Quem vai para o céu aqui? Glória a Deus. Você quer ir para um lugar onde só tem festa? Porque se um se converte, é festa no céu, e todo dia tem gente se convertendo. Eu imagino que os anjos com Deus é só festa lá, e é uma festa abençoada. Sabe, de tanto que Deus gosta de pessoas, de tanto que Deus se importa com a gente, né? Tem um texto em Efésios, eu queria que você abrisse comigo. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. Acha lá comigo. Efésios 5, versículo 1 e 2. Encontraram aí? Amém? Quem não achou pode ler aqui no projetor. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Sabe, o que Deus ele fala que espera de nós é que da mesma maneira que Jesus Cristo nos amou e entregou a vida dele na cruz por nós, e entregou a vida por nós em amor, para nos livrar do mal, para nos livrar do pecado, para nos dar uma vida abundante. Com esse mesmo amor, Deus espera que nós amemos as pessoas. Pastor, mas é só as pessoas que vêm na igreja que eu tenho que amar, né? Não. Amar as pessoas que estão perdidas. A Bíblia fala que nós temos que ser luz que ilumina. Nós temos que levar a presença de Deus para as outras pessoas. Quando a gente começa a amar nessa intensidade, dessa maneira, a Bíblia fala que a nossa vida é como um sacrifício vivo e sobe como um aroma suave. É mais ou menos assim. Quando Deus vê a gente amando pessoas, amando os perdidos, ajudando, se colocando na brecha, orando, então Deus fala assim: olha que lindo, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Sabe, quando você está grávido, você tem sonhos para os seus filhos, tem ou não tem? Aí eu fico pensando, eu vou querer que joga bem futebol, se for homem, que seja um menino de Deus. Aliás, se for menino, eu quero que toque piano e cante como a Letícia, né? Seja linda como a Letícia, né? Quando Deus ele está sonhando a nosso respeito, ele fala assim: eu quero que o meu filho seja um ganhador de vidas. Eu quero que ele seja tão cheio do amor que ele ame os perdidos. Sabe, se tem uma coisa que entristece a Deus é quando uma pessoa só fica olhando para a sua própria vida, seus próprios interesses. Deus ama quando a gente se importa com outras pessoas, amém? Então é o compromisso com outras vidas. Se você deseja ter intimidade com Deus, você precisa partilhar daquilo que Ele também partilha. Sabe, o grande projeto de Deus, a Bíblia chama de propósito eterno. O propósito eterno de Deus é milhares e milhares e milhões de pessoas se achegando a Ele. Se você perceber, o chamado de todos os amigos de Deus era para gerar pessoas que andassem com Ele. Amém? Quando Jesus está para ele está para morrer e subir aos céus. Na verdade, quando Ele morre, ressuscita, e quando Ele está para subir aos céus, as últimas palavras de Jesus: faça um discípulo,
Faça um discípulo. Esse é o chamado que eu tenho para vocês. Se envolva com pessoas. Levem o meu amor para essas pessoas. É o chamado que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. E quando Ele vê uma pessoa que não se compromete com o chamado dEle, então Ele pensa: esse não quer ser meu amigo. Porque eu já falei para ele o que é importante para mim, e ele não tem se dedicado nisso. Compromisso com a santidade e compromisso com as vidas. Uma vez chegou um jovem, eu estou terminando, chegou um jovem, e ele falou assim: Jesus, o que eu faço para ter vida eterna? Na verdade, a pergunta daquele jovem era a seguinte: Jesus, o que eu faço para passar a minha vida inteira ao seu lado? E Jesus fala assim: faz isso. E o jovem rico, ele fala assim: não vou. Isso é muito importante para mim deixar. Isso é muito importante para mim mudar. A Bíblia fala que aquele jovem sai triste. Sabe, muitas pessoas querem ser íntimas de Deus, mas não querem mudar o seu estilo de vida. Não querem se envolver com aquilo que é importante para o Senhor. Aí você vai continuar sendo aquelas pessoas que conhecem um Jesus de ouvir falar. Sabe, eu queria, pastor, que Deus me usasse, eu queria poder curar vidas, eu queria ver o Senhor face a face como Moisés, eu queria ser amigo, eu queria ter a tua presença. Eu acho que o mais importante de ser amigo de Deus, sabe o que é? É ser amigo, é ter Ele com a gente todos os dias, porque um dia longe de Deus é terrível. E muitos falam assim: eu quero ter intimidade com Deus, eu quero que Jesus esteja na minha casa, eu quero que Ele habita no meu lar. Só que daí a pessoa vive fazendo coisas que desagradam ao Senhor. A pessoa não se compromete com aquilo que é importante para o Senhor, né? Feche seus olhos. Não tem jeito da gente ser amigo íntimo do Senhor e continuar vivendo do mesmo jeito. Por que eu peço para você fechar os olhos? É para que você tenha um tempo só com Deus, para que você não se distraia com mais nada. Abra os seus olhos mais um pouco, perdão. Sabe, eu vou contar um pouco do meu testemunho, eu vou ser breve. Eu, quando era criança, eu acho que muitos já conhecem meu testemunho. Eu, quando eu era criança, desde quando eu era novinho, com 4 anos eu comecei a jogar futebol. E deu certo. Eu, na minha cidade, as pessoas conheciam eu por causa do futebol. Meus pais queriam que eu fosse jogador de futebol e davam todo o incentivo. Aí com 7 anos eu fui campeão paranaense. Sabe, isso era sinal, jogando por times de outras cidades. Fui campeão metropolitano de São Paulo, em cima do Corinthians, jogando pelo São Paulo. Chamado para jogar na Itália. E era o meu alvo, era o meu sonho. Aí um dia, Deus falou assim: eu quero ser amigo seu. Na Jocum Ele falou para mim: mas para ser meu amigo você vai precisar deixar os seus sonhos. Eu lembro no momento específico em que eu abandonei o futebol. E eu abandonei com uma alegria. Sabe por quê? Porque eu já sabia o quanto é maravilhoso andar com Deus. Eu sou realizado. Se falar assim: pastor, você troca? Mas nem de brincadeira. A Letícia, ela tinha o sonho de ser professora de música numa faculdade, numa universidade. E daí ela fez o curso de pedagogia, terminou. Ela fez 13, 14 anos de piano. 14 anos de piano. E daí a professora dela, ela foi a melhor aluna da turma. E a professora falou assim:
É uma carência professora de música, uma pessoa que saiba tocar piano, que tenha pedagogia. Faça o mestrado, em 4 anos você vai estar dando aula aqui, eu vou te apadrinhar, vai dar tudo certo, pode ficar tranquilo. Aí naquele dia, a Letícia orou, e Deus falou para ela assim: o teu prazer não vai estar nessas coisas, mas está em fazer a minha vontade, andar comigo. Ela renunciou também. Aí a gente deixou a nossa casa, a gente deixou a nossa família. Eu não sei quantas vezes por ano eu consigo ver meus pais. Esse sábado foi o aniversário do meu sobrinho, o Gabriel. Eu não pude ir lá estar com ele, sabe? Mas eu faço isso feliz, porque meu maior prazer é andar com Deus, sabe? Você falar assim: pastor, o pecado é gostoso. Eu vou falar assim: para a carne é uma delícia. Mas eu não peco porque eu tenho compromisso com Deus e com a Letícia. Amém? Porque eu amo ela, porque eu amo a Deus. Se perguntar, dá vontade de fazer umas coisas erradas aí, pastor? Você se sente tentado pelo diabo? Eu vou falar: claro que eu sinto, eu sou carne. Jesus foi tentado, a tentação não é pecado. Mas eu resolvo me comprometer porque eu amo andar com Deus, eu amo ser casado com a Letícia. Sabe, intimidade e compromisso tem tudo a ver. Se você deseja ser íntimo de Deus de verdade, o Espírito Santo vai te pedir para tomar algumas decisões, algumas atitudes. E se você quer a intimidade de Deus, você vai precisar obedecer. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. A Letícia vai tocar uma canção, e se no final dessa música você fala assim: eu quero ser íntimo de Deus, eu quero ter esse compromisso com santidade, eu quero ter esse compromisso com vidas salvas, eu quero dedicar a minha vida para que pessoas conheçam o Senhor. Se você deseja isso no final dessa música, você se coloca de pé. Eu quero orar pela sua vida. Tua presença é o alimento que me satisfaz, e cada dia do teu lado eu te amo mais. Perto de ti, eu quero estar. E quando não encontro forças para seguir em frente, é aos teus pés que eu me renovo e vejo diferente. Perto de ti, eu quero estar. Quanto mais perto eu chego, menos eu olho pra mim. Já não importa o que eu quero, eu só preciso ir pra mais perto de ti. Perto de ti, eu quero estar.
você entende que o melhor lugar é estar na presença de Deus, ser amigo, ter intimidade com Ele, e para isso você se dispõe a se comprometer com o Senhor, se levanta, eu quero orar por você. Só se você deseja. Senhor Deus Pai, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o mais profundo da nossa vida. Senhor Deus, e todos esses que se levantam nesta noite, eu oro para que o Senhor esteja guiando eles a uma vida de santidade. Senhor Deus, eu oro, Pai, para que o Senhor esteja derramando sobre o coração deles o amor do Senhor. Tua palavra fala que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Eu clamo, Espírito Santo, derrama o teu amor no nosso coração, pelas vidas perdidas. Senhor Deus, eu clamo, Pai, que cada dia mais nós possamos nos achegar ao Senhor e olhar menos para nós. Senhor Deus, que todos os dias nós possamos cuidar e guardar o nosso coração, guardar a nossa mente. Senhor Deus, fazer de tudo para honrar e glorificar o Seu nome. Nós queremos, ó Pai, ser luz que ilumina, ser sal que salga. Esse é o ano de brilhar, Pai. Nós queremos ser pessoas brilhantes. Nós queremos ser pessoas cheias do Teu Espírito Santo. Nós queremos ser pessoas puras, limpas. Lugar, ó Pai, um lugar onde o Senhor gosta de estar. Uma casa onde o Senhor gosta de habitar. Levanta mesmo, Pai, nessa igreja um povo santo, um povo consagrado, um povo que Te ama e ama aquilo que o Senhor ama. Eu entrego a vida de cada um aqui nas Tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Amém.